Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e este é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rafael Horne, se reuniu com comissões de direitos humanos das seccionais da OAB pelo país para debater medidas após os atos antidemocráticos. Horne exaltou o trabalho que tem sido feito pelas entidades da advocacia. Acompanhe. E a ideia foi, primeiramente, esclarecer, usando da credibilidade da Ordem, esclarecer que naquele momento, obviamente que nós não estávamos em perfeito estado de abrigo para todas aquelas pessoas, mas que estavam sendo tomadas todas as medidas possíveis para garantir-lhes dignidade naquele momento difícil. Outra ação muito forte tomada pela Ordem foi garantir agilidade nas audiências de custódia, porque eram várias audiências de custódia a serem realizadas e houve uma grande mobilização junto ao TRF da primeira região, um destaque de quase uma centena de magistrados para acelerar as audiências de custódia e que garantisse naquele início de detenção a liberação daqueles que se enquadrassem nos requisitos legais para a liberação, como também para a verificação da idoneidade física de cada um dos detidos. Foi também uma ação muito forte por parte do Conselho Federal e da seccional do Distrito Federal, com o intuito de garantir, nesse primeiro momento, a observância dos direitos humanos, da garantia dos direitos humanos para todos aqueles que estavam ali detidos. Tivemos também uma ação importante que foi conectada a prerrogativas de fiscalização profissional, evitar a captação ilícita de clientela naquele momento, como também a implantação de um estande da OAB na Academia da Polícia Federal para aqueles colegas que estivessem com dificuldade de acesso aos seus constituintes, para que lá tivessem as suas prerrogativas obedecidas e respeitadas. O objetivo dessa reunião foi juntar a Comissão Nacional de Direitos Humanos, as presidências das comissões de direitos humanos de todas as seccionais do Brasil, todos foram convidados e compareceram, para que a gente pudesse viabilizar a transmissão das informações de todas as ações que a OAB, tanto a OAB Nacional quanto a OAB-DF, tem tomado desde o dia 8, dia em que se deflagraram em Brasília os atos antidemocráticos e com viés golpista, né? Foram tomadas várias ações pela OAB-DF no sentido de preparar o ambiente ali, acompanhar as detenções, preparar o ambiente para que os advogados pudessem atuar na Academia de Polícia da Polícia Federal, com a instalação de uma tenda, acompanhar as condições das pessoas que foram detidas em relação à efetivação dos direitos fundamentais, condição de alojamento, a liberação de crianças com seus pais, a liberação de pessoas idosas, acompanhar também as condições das unidades prisionais da Papuda e da Colmex, que são as unidades respectivamente masculina e feminina, em relação à higiene, à alimentação das pessoas detidas, enfim, a garantia dos direitos fundamentais das pessoas que estão ali privadas de liberdade, né? Foram tomadas uma série de ações, então essa reunião foi muito importante para que a gente pudesse colocar todo mundo na mesma página, pudesse transmitir a todos os presidentes e as pessoas que quiseram, assistir e participar, tudo o que foi feito, né? É importante destacar também que a reunião ela foi gravada, transmitida pelo YouTube e ela está disponível no YouTube do Conselho Federal da OAB. Tem uma série de desdobramentos desses atos que a gente precisa estar atento, e nós estamos acompanhando. Então, essa reunião foi fundamental para isso, né? Para que a OAB pudesse trazer de forma transparente todas as informações das ações e providências que têm sido tomadas desde o último dia 8 de janeiro, que se deflagraram esses atos, os quais a gente repudia de forma veemente.
A advocacia cearense conquistou uma importante vitória neste mês. O governador do estado, Eumano de Freitas, sancionou a lei do piso salarial para os advogados e advogadas na iniciativa privada. Os detalhes você confere agora. Nesses 90 anos, pela primeira vez, temos um piso salarial para a nossa categoria. Pela primeira vez em 90 anos. E aí vai uma discussão, e é natural da nossa classe, sempre a dialética, mas o gostoso da advocacia é exatamente a gente poder discutir. Porque você viver numa sociedade em que você não pode discordar, é uma sociedade onde a gente não tem evolução. E muitos advogados dizem, mas o piso está muito baixo. Eu também acho que está baixo. Eu acho que a gente tem espaço para subir. Mas a gente tem que ter a consciência que primeiro é piso, não é teto. E esse valor, ele é, infelizmente, muito maior do que é praticado pela maior parte dos escritórios do nosso estado. São raros os escritórios que pagam para os seus advogados iniciantes mais do que R$ 3.100. Infelizmente, é uma realidade. E esse piso, ele começa trazendo um upgrade, um efetivo ganho de renda para cada advogado e advogado. Os donos do escritório também vieram reclamar comigo. E aí um presidente seccional, governador, comentou, os advogados estão reclamando do valor? Estão. Os donos do escritório estão reclamando? Estão. Isso é sinal, sabe que o quê? Que o valor talvez esteja mais ou menos justo. Que se um dos lados não estiver reclamando, houve injustiça. Então, o valor, a gente entende que tem espaço para subir e nós vamos lutar sim para subir, para trazer um valor mais condigno com a importância da nossa profissão. Mas é muito mais fácil a gente conseguir reajustar um piso que já existe do que criar do zero. Sou advogado, fiz minha inscrição no OAB, eu sei exatamente o que foi o início da minha carreira como advogado e eu sei o que é a carreira de jovens advogados em escritórios. E eu acho que a Arinaldo falou uma coisa muito importante. Se nós temos 90 anos e em 90 anos nós não temos um piso com valor nenhum, é porque ter um piso há de ter uma importância histórica muito grande. Porque não teve piso antes porque não quiseram. Não teve piso antes porque as condições, de alguma maneira, de conversa, de negociação, de articulação política, de organização de advogados e advogadas, da condição política de cada momento do país ou do Estado, não permitiu. Então, nós estamos falando de 90 anos, portanto, gerações de advogados e advogadas pensaram em ter um piso. E somente agora, este Conselho consegue, em uma articulação absolutamente eficaz, competente, garantir que esse Estado, que é um dos poucos estados do Brasil, que tem piso dos advogados e advogadas. Então, me permite pedir uma salva de palmas ao Conselho Estadual da OAB Ceará por essa conquista. Não teria se não fossem a participação de cada um de vocês, as ações realizadas. Se não fossem as ações que vocês realizaram, isso não teria acontecido. Eu acho que é um motivo de orgulho e eu tenho certeza que a história da advocacia cearense ainda vai lembrar que nesse ano foi possível este Conselho garantir essa conquista para os advogados e advogadas. O Conselho Federal da OAB e a OAB do Distrito Federal solicitaram ao Supremo Tribunal Federal ingresso com amicus curiae em inquéritos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes relacionados às centenas de prisões feitas em Brasília por conta dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Confira. O que mais está nos preocupando principalmente durante do dia 8 para cá, é o pós-decisão, é tudo que vem acontecendo depois dessas decisões, né? Foram 1.200 pessoas que entraram de uma hora para outra no sistema carcerário, que já é superlotado. Foram mais ou menos 500 mulheres que foram para um presídio feminino, cuja capacidade era mais ou menos isso, ou seja, o presídio dobrou de tamanho de um dia para o outro. O sistema carcerário teve que se adaptar, os órgãos envolvidos no sistema criminal todos tiveram que trabalhar em conjunto, e aí eu cito Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, TRF e OAB, todos fazendo um trabalho enorme no sentido de tentar viabilizar o melhor andamento, principalmente das audiências de custódia até ontem, né, dia que se encerraram essas audiências, mas aí num segundo momento vieram as reclamações referentes às audiências não estarem sendo efetivas. Por quê?
porque o ministro estava, na decisão do ministro, o poder decisório da audiência de custódia fica com ele. Então, o que aconteceu nessas audiências de custódia? O juiz ouvia a pessoa, gravava, registrava tudo em ato e encaminha para o Supremo para que o ministro possa decidir. O juiz chegava a esse ponto e, a partir daí, não podia fazer mais nada. Isso, obviamente, gerou uma demora maior na análise dessas audiências de custódia, porque, ao invés de estar sendo feito pelos quase 100 juízes que trabalharam nessas audiências, se concentrou tudo em um gabinete só, em uma pessoa só, em uma equipe só lá do Supremo Tribunal Federal. Então, isso gerou uma série de transtornos por essa demora. E aí, transtornos, repito, em relação ao advogado ter acesso aos autos, a ter acesso aos seus clientes, transtornos dentro dos presídios, né, pessoas que... Os culpados têm que ser punidos, mas tem que haver uma individualização dessas condutas, né? E tem pessoas ali, e isso está se comprovando agora pelas próprias decisões do ministro, tem pessoas ali que não deveriam estar presas, pelo menos nesse primeiro momento, né? Então, essa separação do joio do trigo, dos culpados dos inocentes, ou de quem deve ficar preso já provisoriamente, ou quem deve responder em liberdade, isso é muito importante que seja feito de uma forma breve para que todos os órgãos perceptórios e especialmente o sistema carcerário possa se organizar da melhor forma possível. O Supremo Tribunal Federal lançou a campanha Democracia Inabalada em resposta aos atos antidemocráticos no dia 8 deste mês. O objetivo é que os ataques não sejam esquecidos e nem se repitam, além de reafirmar a força do Estado Democrático de Direito. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, abre aspas, trata-se de mais uma excelente iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que terá o apoio da OAB, assim como foram as recentes campanhas de combate à desinformação e às fake news no período eleitoral. O STF tem sido preponderante na defesa da democracia e na aplicação da Constituição. Fecha aspas. Segundo a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, abre aspas, STF reconstruirá seu edifício sede, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade e símbolo do Poder Judiciário, um dos 3 pilares da democracia constitucional brasileira. Fecha aspas. Aconteceu na última semana o primeiro encontro da diretoria da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Na pauta está o planejamento de ações que fortaleçam o trabalho do colegiado junto às diretoras das seccionais ao longo de 2023. Estamos em 2023 com gás total. Cumprimos aqui uma agenda, 7 páginas para vocês entenderem de projetos que nós desenhamos para a Advocacia Nacional. Teremos projetos aqui de desenvolvimento pessoal e profissional, com mentoria, com formação, com a possibilidade de dar para as mulheres aí mecanismos para saírem fora da caixa e encontrarem oportunidades dentro do mercado de trabalho. Teremos aí cursos de inteligência emocional, assim como também de nichos de trabalho, falarmos de honorários, fazermos networking, quer dizer, teremos muitas novidades nesse campo e nessa área de formação pessoal e profissional. Nós não deixamos as pautas que também são relevantes para nós para trás. Continuaremos aqui com os nossos projetos sobre o assédio moral e sexual, as nossas campanhas de combate a toda e qualquer forma de violência, com a inclusão dos nossos homens do sistema, também nessa luta e nas trincheiras junto conosco. Estamos aqui dioturnamente trabalhando em projetos
projetos para beneficiar e ajudar a advocacia feminina do Brasil. Em 2022 foi um grande ano. Inauguramos uma gestão capitaneada pelo nosso presidente Beto Simonetti de portas abertas. Tivemos a oportunidade de caminhar por todas as nossas seccionais, implantando os projetos que beneficiam a advocacia feminina. O nosso maior projeto foi o combate ao assédio sexual e moral. Ganhamos aqui nas trincheiras vários homens, colegas, que estão aqui conosco, nos ajudando a trabalhar e a combater toda e qualquer forma de violência. Este era um assunto que para nós era extremamente caro e que ainda não tinha sido implementado pelo sistema. Hoje nós temos um canal de denúncia e estamos trabalhando num projeto de lei que vai alterar a nossa legislação e que trará uma infração ético-disciplinar para esse tipo de violação que se praticarem contra as nossas colegas que são advogadas. Agora fechamos o ano com chave de ouro, porque representando o nosso Conselho Federal, junto ao Banco Mundial, apresentamos os projetos que temos para a advocacia feminina, como o desenvolvimento pessoal e profissional, que começaremos com ele no ano de 2023, os nossos projetos de assédio, a inclusão de nós, mulheres negras, dentro do sistema, assim como a paridade. O mundo conheceu um pouco do que o sistema OAB, aqui no Brasil, está fazendo pela advocacia feminina. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, divulgou manifestação oficial sobre a realização de busca e apreensão na última semana no escritório de advocacia de Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal. Segundo Beto, abre aspas, a legislação estabelece em quais circunstâncias e de que modo esse tipo de procedimento pode ser realizado, justamente para evitar violações de prerrogativas que eram comuns no Brasil até recentemente. A inviolabilidade dos escritórios de advocacia é uma pauta extremamente cara para toda a classe. Nossa luta para proteger esse pilar do Estado Democrático de Direito por meio de sua inclusão na Lei 14.365 de 2022 não poderá ter sido em vão. Vamos conhecer os termos e as razões da decisão que determinou a execução da medida. E se forem constatadas violações de prerrogativas da advocacia, vamos enfrentá-las na forma da lei. Fecha aspas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Voltamos. Obrigada pela sua companhia. Neste mês, a seccional da OAB de Santa Catarina completou 90 anos. Com mais de 47 mil advogadas e advogados e 52 subseções, a OAB catarinense é uma das seccionais mais antigas do país. A OAB Santa Catarina celebra 90 anos de muita conexão com a advocacia catarinense. Em 1º de janeiro de 1933, Nereu Ramos, um célebre advogado que inclusive chegou a presidir a República Brasileira, fundava e instalava a nossa OAB catarinense e, a partir de então, uma história de luta pelas prerrogativas da advocacia e também em defesa da sociedade. Nós temos um episódio marcante na história, que é a Novembrada, um episódio em que a comunidade, a sociedade catarinense, na presença do então presidente da República durante o regime militar, cobrava a redemocratização, cobrava as liberdades individuais, e a partir de então a Ordem tem participado sempre, constantemente, nesta luta em prol da advocacia e da sociedade. Tivemos um período muito difícil, em que tive a honra de presidir a OAB catarinense, que foi o enfrentamento dos efeitos da pandemia, e naquele momento as inovações trazidas, as soluções para acesso ao sistema de justiça foram importantíssimas, não apenas para manter o exercício da advocacia, mas principalmente conectar o cidadão jurisdicionado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao sistema da polícia, justamente para que garantíssemos a efetivação da prestação jurisdicional em nosso estado de Santa Catarina. E doravante a Ordem agora é presidida pela nossa Cláudia Prudêncio, primeira advogada eleita presidente da OAB catarinense, que tive também a honra de participar desta brilhante eleição e que traz cada vez mais ela conectada aos anseios da classe. Então, são 90 anos de glória, 90 anos que sejam muito felizes para todos os advogados e advogadas de nosso estado. O
O presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, Beethoven Andrade, participou de uma matéria especial na TV Brasil sobre a legislação que torna injúria racial crime inafiançável e imprescritível, além de aumentar as penas para os infratores. Este é o quadro Advocacia em Pauta. Foi sancionada a lei que equipara injúria racial ao racismo, que agora pode ser punida com 2 a 5 anos de prisão. Outra novidade é que a pena pode ser dobrada se o crime de injúria racial for cometido por mais de uma pessoa. O mesmo vale para os casos praticados em eventos esportivos ou culturais e ainda no contexto de apresentações humorísticas. Em 2021, uma decisão do STF já tinha tornado a injúria racial inafiançável e imprescritível, assim como o racismo. A injúria racial é a ofensa a alguém por conta da raça, cor, etnia ou origem, enquanto o racismo é quando a discriminação atinge toda uma coletividade. É uma forma de coibir tanto essa tentativa de se ocultar através da internet, essa tentativa de se ocultar no meio da multidão, né? Equiparar a injúria ao crime de racismo traz uma gravidade maior, a gravidade que é necessária de fato a qualquer violência racial. Para Andresa, a mudança na lei é um avanço. No momento do calor, às vezes a gente não tem a noção, a lucidez, né, de entender o que está acontecendo, mas saber que tem pessoas em volta que podem te dar um apoio moral, um apoio ali, chamando a polícia, tomando alguma medida específica, educadamente, né, com certeza é de grande valia. Racismo não é mal entendido, racismo é crime. O racismo ele não pode ser brincadeira, ele não pode ser algo naturalizado ou algo natural, que é um comportamento que sempre se teve e hoje é considerado como uma frescura, um mimimi. O racismo ele deve ser denunciado. A primeira edição da revista Justiça e Cidadania deste ano já está disponível para leitura. A publicação deste mês traz um artigo especial do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, sobre a união, os desafios e as conquistas da OAB. Para Simonetti, abre aspas, o ciclo que se encerrou em 31 de dezembro marcou o primeiro ano da atual gestão à frente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O saldo colhido entre os desafios colocados e as conquistas obtidas nesses quase 12 meses confirmou a certeza de que o objetivo mais adequado para a OAB nesta quadra histórica é a busca da dignidade para a profissão que representamos. O sistema OAB esteve unido em prol da classe. Somente assim, com a atuação conjunta de conselheiras e conselheiros federais, estaduais e de subseções, presidentes de seccionais, de subseções e de caixas de assistência, foi possível avançarmos nos temas mais urgentes para a advocacia. Em outro trecho, Beto relembra as vitórias adquiridas em 2022. Segundo ele, a primeira delas foi a decisão histórica do Superior Tribunal de Justiça, que assegurou o cálculo dos honorários de acordo com o Código de Processo Civil. O Estatuto da OAB foi atualizado, trazendo os necessários aprimoramentos para a prática da profissão em face à nova realidade. Assim como juízes e Ministério Público só podem ser submetidos a procedimentos disciplinares por suas instituições, agora está assegurada a exclusividade da OAB para submeter advogados e advogadas a procedimentos disciplinares. Mais recentemente, conseguimos no Conselho Nacional de Justiça a determinação para que sejam restabelecidas as audiências presenciais. Além de destacar as prerrogativas da profissão, o presidente da OAB também ressalta a atuação da advocacia na defesa do Estado Democrático de Direito. E, por fim, destaca: atuamos pelo fortalecimento do sistema de justiça e da Constituição Federal. Esse é o único caminho para a promoção da harmonia entre os poderes e os pilares do Estado Democrático de Direito. É por onde seguimos em 2022 e seguiremos em 2023. Um compromisso que todos firmamos no momento em que escolhemos trilhar a senda da advocacia. Fecha aspas. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!